falar sobre o cálculo da distância entre um ponto e uma reta, tá? Evidentemente que para eu falar da distância entre um ponto e uma reta, esse ponto tem que estar fora da reta, tá certo? Então imagine que eu tenho um certo ponto P de coordenadas x0 e y0 e uma certa reta R, e que o ponto P não pertence à reta R. É chamada de distância do ponto à reta a linha perpendicular à reta que forma 90 graus, tá certo? Onde essa distância aí da linha até o ponto P, até o ponto Q, onde o ponto Q fica na perpendicular, tá certo? Isso daqui é a distância de P até R, tá certo? Professor, tem que ser perpendicular? Tem que ser perpendicular, tá bom? Mas aí vale uma formulazinha, tá certo? A fórmula é a seguinte: a distância de P até R, do ponto P até a reta R, é dada pelo módulo de AX0 mais BY0 mais C, tudo isso dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A, B e C são os coeficientes da reta, com a reta na forma da equação geral, tudo bem? Professor, tem que ser a equação geral? Tem que ser a equação geral para achar o A, o B e o C, tá? E o x0 e o y0 são as coordenadas do ponto P. Bom, a aplicação da fórmula é muito simples, a questão é mais se lembrar da fórmula, tá? E não tem jeito, pessoal, tem que ser decoreba, tá certo? Então vamos lá um exemplo. Dados o ponto P, de coordenadas menos 1 e 2, e a reta R, cuja equação é 2x mais y menos 1 igual a zero, então já está na equação geral. Se não estivesse, você teria que colocar a reta na equação geral, lembrando que na equação geral eu igualo a zero e deixo x, y e coeficiente linear, aí o termo independente sozinho, tá bom? Então coloca na equação geral para identificar quem são o A, o B aqui não aparece nada, então ele é igual a 1, e o C, tá certo? Então vamos embora na aplicação da regra. Então a distância de P até R vou copiar ali a regra para ir me lembrando. AX0 mais BY0 mais C, tudo isso em módulo, dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância de P até R é igual ao módulo, no lugar do A, 2, no lugar do x0, menos 1. Lembrando aqui, ó, coordenada do ponto P vão ser o meu x0 e o y0, tá certo? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui para ver se fica melhor a tela. Beleza. Então, a distância de P até R é igual a 2 vezes o menos 1, mais o B, que é 1, vezes o y0, que é 2. Tudo isso mais o C, que é menos 1. Lembre-se de substituir valores negativos sempre entre parênteses. Tudo isso é dividido pela raiz do A ao quadrado, então 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, a distância de P até R é igual ao módulo. 2 vezes menos 1 é menos 2. 1 vezes 2 é 2. E mais com menos é menos 1. E tudo isso deve ser dividido pela raiz de 2 ao quadrado é 4. E 1 ao quadrado é 1. Isso daqui, então, vai ser igual em cima. Menos 2 mais 2, 0. Sobrou o módulo de menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. Tudo bem? Lembre-se que para tirar o número do módulo, ele sempre fica positivo. E tem que ficar positivo, pessoal, porque isso é uma distância, não existe distância negativa. Então, não por acaso eu tenho o cálculo do módulo ali. Embaixo, raiz de 5. Aí não se esqueça, quando eu tenho uma raiz embaixo, tem que racionalizar. Então, eu vou fazer vezes raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Uma vez raiz de 5 é raiz de 5 e raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. E raiz de 5 ao quadrado dá 5. Prontinho, pessoal. Raiz de 5 sobre 5 é a distância desse ponto P até essa reta R. Tá certo?
Finalizada aí a explicação, deixa eu dar só uma dica, porque a gente vai ter aí uma lista de exercícios. Se eu tivesse duas retas paralelas, uma até a outra, digamos que aqui, ó, vou fazer uma linha aqui. Digamos que eu tivesse essa reta aqui, ó, que fosse uma reta T. Como é que eu iria calcular a distância da reta T até a reta R? Acha um ponto da reta T, um ponto qualquer, e calcula a distância desse ponto à reta R, tá certo? Então, na prática, quando eu for calcular a distância entre duas retas paralelas, eu vou calcular a distância do ponto de uma das retas até a outra reta, usando essa mesma fórmula. Valeu? Então, fica a dica aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.